Oi, Patrícia. Oi, Jennifer. Hoje eu quero saber um pouquinho sobre timidez. E eu queria saber um pouco do seu ponto de vista sobre esse assunto. De novo, eu vou começar com uma pergunta, Jennifer. É sempre que você fica tímida? Nem sempre. Nem sempre. E aí eu pergunto, por que você fica tímida em alguns momentos e não fica tímida em outros momentos? Por exemplo, agora que você está atrás das câmeras, tem timidez aí? Sempre. Sempre. Olha só, mesmo você atrás das câmeras tem timidez, mesmo você não aparecendo ainda tem timidez. Fico pensando se você estivesse do lado de cá, no desafio do lado de cá da câmera. Fugiremos. Essa colocação sua, né, fugiremos, é justamente isso, porque quando a gente está tímido, a gente está se sentindo ameaçado. Lembra que a gente vai usar o nosso sistema límbico? Para alguns cientistas, para alguns estudiosos, é o nosso cérebro emocional. Então é a hora que a gente vai produzir as reações, que é fugir, atacar ou congelar. Por quê? Porque a gente está se sentindo ameaçado. Então, para a gente entender a timidez, a gente precisa fazer esse passeio. A gente precisa compreender, entrar por trás dessa emoção. Porque a gente está falando de uma emoção. Se a gente voltar um pouquinho antes da emoção, o que a gente sentiu? A gente teve uma sensação. Quem fez essa percepção? A nossa mente. Então a nossa mente, ela fica ocupada para entender se a gente está numa situação de ameaça ou não. E quem faz esse processo de compreender como que a gente está é uma parte física, que é o sistema límbico. Mais especificamente, é a nossa amígdala cerebelar. Ela faz a leitura do ambiente, se a gente está num ambiente de conforto ou se a gente está num ambiente de ameaça. Por que ela faz isso? Porque a função primeira dela garante a nossa sobrevivência. E se ela entende que a gente está ameaçada, ela precisa nos proteger. Daí ela precisa comandar o nosso sistema como um todo para garantir a nossa sobrevivência. Daí eu preciso entender que a timidez é uma emoção secundária. Ela é uma sensação de desconforto, de dor, de ameaça, que a gente dá o nome de timidez. E quando que a gente fica tímido? Quando a gente sente a emoção primária, que é o medo. Então, eu estou produzindo timidez aqui. Aliás, você está produzindo a timidez aí atrás das câmeras, certo? Sim. O que está acontecendo com você? O que aconteceu antes de você sentir essa timidez? O que foi processado na sua mente para você sentir timidez? A timidez, a informação da timidez é a informação de que você está ocupada, você está preocupada com o que as pessoas vão pensar ou falar de você. Eu estou falando de você, Jennifer, porque você trouxe a pergunta para mim, mas isso acontece com as pessoas que têm essa emoção, que produzem essa emoção. E todos nós, seres humanos, vamos produzir essa emoção. Quando? Quando a gente está com medo do que as pessoas vão pensar e falar a respeito de nós. E como que surge a timidez? A timidez? Geralmente a timidez surge lá na infância. Ou porque você escutou a Jennifer é tímida e isso ficou se repetindo ao longo da sua vida e você passa a se identificar com essa emoção, então você usa o verbo ser para se definir, você já fala, eu sou tímida. E quando você fala, eu sou tímida, você está me dizendo, a minha natureza é tímida. Eu sou assim, Patrícia. Como você acredita nisso, você está tão identificada com essa emoção, está tão entranhado na sua pele, que você não consegue se ver de uma outra forma. Então você criou essa imagem a seu respeito. Às vezes quando você era criança, ou até mesmo bebê, lá pelos 9 meses, as pessoas que chegavam perto de você, brincavam com você estava no colo da sua mãe, brincavam com você e você fazia assim com a cabeça ou escondia a cabeça. Nesse momento, às vezes sua mãe falava assim, não liga não importa não, a Jennifer é tímida. E você cresceu escutando isso. 1 ano, 2 anos. Basta essa quantidade de repetição para você ter esse caminho neural, essa definição, esse significado a respeito de você mesmo. Quando você tem esse significado a respeito de você mesmo, é assim que você vai se comportar. Você sendo ou não, você passa a fazer e agir como tímida. O que você precisa compreender nesse lugar é que você não é tímida. Você se tornou, você ficou.
E daí você passa a se ver não mais como tímida. Como o que então você passa a se ver? Aí você precisa ir atrás de você mesmo, da sua essência. Mas primeiro, o que a gente está vendo aqui? A questão da timidez. E de outro lado, um fato importante na sua vida. Por exemplo, pessoas que sofrem bullying. As pessoas que sofrem bullying, geralmente, elas se tornam tímidas. Por quê? Porque elas passam a ter vergonha, que é um sinônimo de timidez, elas passam a ter vergonha delas mesmas. Passa a ter vergonha de exposição. A timidez, ela está relacionada à exposição. O medo da exposição. Por que a gente tem medo da exposição? Por que tem medo de passar para o lado de cada câmera? Por que tem medo de falar em público? Por que tem medo de chegar sozinho numa festa? Percebe aonde que vai aparecendo a timidez? Ah não, Patrícia, quando eu conheço as pessoas, eu não tenho mais timidez. Mas por que você perdeu a timidez? Por que você é tímida quando você vai conhecer alguém? Você vai conhecer seu sogro, sua sogra, por exemplo. O que você está com medo? Você está com medo do que a sua sogra, o que seu sogro vão pensar a seu respeito? Você enquanto namorado do filho deles. Nesse momento, né, que você vai conhecer alguém, ou que você vai falar em público, ou que você vai chegar numa festa, a ameaça é de ser você mesmo. Eu fico muito tímida em aparecer nas câmeras, por exemplo. E não fico tímida quando eu vou fotografar, por exemplo, num evento. Qual o significado da festa para você? Qual é o foco? Qual é o seu foco na festa? Onde que você está olhando? Não olho para mim, eu olho para o outro. Você olha para o quê? Para o outro. Seu Sim. foco está no outro. O meu foco está no outro. Tá. Você se sente observada nessa festa? Não. Não. Então o que está acontecendo aí? O foco não está em você. Provavelmente, quando você fica tímida, mas isso é uma investigação que nós estamos fazendo com você. Para outras pessoas, o significado é outro. Mas esse é o seu significado. Então, quando você tem a sensação de que você está sendo observada, que as pessoas estão te olhando, o foco, o holofote está em você, então provavelmente você se sente ameaçada. Daí você está ocupada com o olhar dos outros. Mas quando você está numa festa, você não está ocupada com o olhar dos outros. Você é quem está olhando os outros. No seu trabalho, você quer pegar o melhor ângulo, a melhor pose, a melhor situação para você tirar a fotografia. Sim? Sim. Então você está ocupada com isso. Você esquece que as pessoas podem estar te olhando. Você nem sente isso. Por isso que você não fica tímida. Por isso que em alguns momentos você fica tímida e outros não. Tudo vai depender do quê? Do seu significado. E olha só que interessante que é isso, Jennifer. Porque você é a mesma pessoa. Você não deixou de ser a Jennifer. Fisicamente você é a mesma pessoa. Internamente você é a mesma pessoa. Então o que muda o seu significado? Lá na festa com os amigos, por exemplo. No começo você fica tímida. Quando uma pessoa que você não conhece... O que você pensa? A hora que essa pessoa está se aproximando de você, o que você pensa? Não conheço. Eu sei não nem conheço. quem é. Não sei quem é. Nesse momento, o que a sua amígdala já está fazendo? Ela já está fazendo a varredura, ela já está fazendo a leitura no outro. Como que será que essa pessoa... E como que ela faz essa leitura? A partir das suas experiências passadas. Então, suponhamos que você vai conhecer o cara e o cara tem um cabelo comprido. Se você teve uma experiência com um cara que ele tinha um cabelo comprido, e essa experiência foi uma experiência dolorosa, o que você já vai criar? O que a sua amígdala já vai criar? Um sinal de alerta. Cuidado, cabelo longo, homem perigoso. Se proteja, é isso que ela faz. E uma forma de você se proteger, o que é? É você ir para a sua timidez, porque você já se enxerga tímida. Então o que vai te proteger aí? A timidez. E muitas vezes a gente passa a usar a estratégia de timidez como uma estratégia de proteção. Uma estratégia de fugir. Não, eu sou tímida. Pô, você está justificada. Aí você pode fugir. Você pode fugir, você tem autorização. Porque não tem problema. Porque você se vê assim. Então o problema não está em você, o problema é a timidez. Entende? Agora, vamos voltar para o exemplo do cara que você está conhecendo.
Se você teve uma experiência antes, legal, com pessoas com cabelo longo e foi gostoso, nossa, homens com cabelo grande, descolado, tem um papo legal, como que você vai para esse cara? Como que você vai conversar com ele? Entende? Entende como que a gente vai se colocando? É a partir do repertório, ou seja, das informações que a gente tem registrado na nossa memória. Agora, nem sempre essas informações, elas são próximas da realidade. Porque a nossa mente, para ela guardar a informação, ela usa 3 estratégias. Ela generaliza, ela distorce e ela elimina a informação. A informação memorizada, ela muitas vezes é distante da realidade. Você nem conhece o cara, é a primeira vez que você está vendo. Quem falou que todo cara de cabelo longo é legal? Ou quem falou que todo cara de cabelo longo vai te provocar uma dor? E daí o que acontece? Muitas vezes, em função desse significado, em função de uma timidez, e a gente justifica o nosso comportamento pela timidez, a gente vai perdendo oportunidades. Quantas vezes você deixou de se expor? Quantas vezes você deixou de experimentar porque você se justificou pela timidez? Quantas pessoas você deixou de conhecer? Quantas viagens você deixou de fazer? Quantos lugares você deixou de ir? Por quê? Porque se vê como tímida. Porque esse é o conceito que você tem de você mesmo. E essa emoção secundária da timidez, ela é desconfortável. Porque você está na ameaça. Por que ela é desconfortável? Porque você vai estar produzindo os hormônios do estresse, cortisol e adrenalina. E por que ela é desconfortável também? Porque você quer ir, você quer viver. Porque tem forças dentro de você que está dando esse comando. Vai lá, conhece. Experimenta. Só que a timidez fica segurando. E daí fica esse conflito. Quer ir, mas não consegue. Tá morrendo de vontade de conhecer gente nova, lugares novos, mas não consegue. Por quê? Porque a timidez segura. E a timidez, se eu aprofundo um pouco mais a respeito dela, e aí eu vou olhar a emoção primária, que é o medo. Nós somos uma sociedade do medo. Eu já fiz um levantamento de mais de 100 medos que a gente pode sentir. Você já parou para pensar? Você já fez suas listas de medos? Quantos medos você sente? A timidez é um. Mas nós temos medos. Vamos lá, vou ver o que eu lembro dos medos, né? E não existe um medo mais importante, um medo pior ou melhor. Não, existem medos. E o medo, ele faz a gente conectar com a escassez. O princípio do medo é o princípio da escassez. Vai acabar, vai faltar. É o princípio da morte. A morte é um perigo. Sendo que a morte faz parte da vida. E se a gente olhar a morte de um outro lugar, que é, eu tenho um tempo limitado aqui, e o que eu posso fazer dentro desse tempo limitado aqui para aproveitar o máximo possível essa oportunidade de estar aqui, eu olho a morte de um outro ponto de vista. Mas a gente foi educado também a ter medo da morte, a fugir da morte, como se tivesse jeito da gente fazer isso. E não tem. Então, voltando um pouquinho, listas de medos. Eu gostaria que você fizesse a sua lista de medos. Vai anotando quais são os medos que você tem, além da timidez, que é um medo específico. Mas a gente tem medo, então, da timidez, medo de morrer, medo do dinheiro acabar, medo de bicho. E aí a gente pode ter, o medo pode crescer tanto que do medo a gente passa de pavor para fobia. Quantas pessoas têm fobia de barata, de cobra? Medo de escuro, medo das pessoas. Olha quantos medos nós já falamos aqui em tão pouco tempo. Quando a gente está nesse lugar do medo, a gente perde o nosso poder pessoal. O poder pessoal é a nossa capacidade de ser e fazer. Você com poder sobre os outros, não é nada disso. Você explorar os outros, não. O poder pessoal, ou uma outra palavra que eu gosto muito, é o domínio pessoal. É você dar conta de você mesmo. É você conseguir ser você mesmo. E a timidez não te permite isso. A timidez e todos os medos que nós temos
não nos permite ser quem a gente é. E nisso, a gente perde um punhado de oportunidade. E nisso, a gente fica muito desconfortável. O processo de compreensão, que eu chamo aí de expansão de consciência, que é você compreender o que está acontecendo dentro de você, é esse. Você parte da emoção secundária. No caso, é a timidez. Mas do medo, nós temos outras emoções secundárias. Por exemplo, a inveja, o ciúme, a insegurança. São emoções que vêm do medo. Então você parte da emoção secundária, identifica que você está com medo, daí você vai perguntar, medo do quê? No caso da timidez, é um medo específico, que é o medo do que o outro vai pensar e o que ele vai falar de você. E tem outro? Tem algum outro? Outro que? Algum outro motivo, sem ser exposição? No caso da timidez? Da timidez. Eu acredito que não. Nos meus estudos eu cheguei nisso. Mas eu não sou fechada. Pode aparecer. E aí a gente acrescenta essa informação. A gente precisa entender o que está acontecendo com a gente. Como que a gente funciona. Para a gente ter esse poder pessoal, para a gente recuperar o nosso poder pessoal. Primeira coisa, a gente precisa compreender o que está acontecendo com a gente. E o que está acontecendo com a gente? O que faz eu produzir essa emoção? É uma informação, é um pensamento. Então eu preciso saber o que eu estou pensando para produzir essa emoção. A questão é, por que você entende que é uma ameaça o outro falar a seu respeito? O que ele vai falar a seu respeito? Provavelmente você não projeta coisa boa. Ele vai falar mal de você. Qual o problema dele falar mal de você? Qual é a dor que vai gerar em você se ele falar mal de você? Vai ser uma grande dor. Se ele falar mal de você, ele vai falar para outras pessoas. Qual que vai ser a reação das outras pessoas? Como que as pessoas vão responder se ele falar mal de você? O que as pessoas vão fazer? Elas vão ficar perto ou longe de você? Elas vão querer ser sua amiga ou elas vão afastar de você? Não é coisa boa que a gente projeta aí. Isso acontece com todos nós, que hora ou outra a gente sente timidez. O que a gente projeta? Que se o outro falar mal da gente, as pessoas vão afastar da gente. E como que a gente vai se sentir nesse lugar? Daí toca lá na nossa ferida emocional. A gente vai se sentir sozinho. Ou abandonado, ou se sente rejeitado, ou traído, ou injustiça, ou humilhado. E por isso que a gente se protege nesse lugar. Por isso que quando a gente vai conhecer alguém, a gente já quer fugir, porque a gente não quer chegar nesse lugar. A gente não quer chegar na concretização dessa situação. Então a gente evita conhecer novas pessoas, porque novas pessoas pode significar falar mal de mim, ou pensar mal ao meu respeito, fazer fofoca e assim por diante. Compreender o que está acontecendo com a gente é todo esse movimento que a gente precisa fazer, é toda essa compreensão que a gente precisa fazer. É a gente chegar lá na autoimagem, é a gente chegar lá na ferida emocional. Porque aí, de fato, a gente vai entender por que a gente sente que é uma ameaça conhecer novas pessoas, por que é uma ameaça falar em público. Por isso que a gente precisa ir tão longe, porque senão a gente não sabe o que está acontecendo dentro da gente. E se a gente não sabe o que está acontecendo dentro da gente, a gente não consegue mudar. E o fundamental aqui é a gente conseguir mudar. Primeiro, eu reconheço o que eu estou sentindo, depois eu aceito, depois eu compreendo, depois eu paro de me identificar. Esse passo ele é fundamental. Para de dizer que você é tímida. Você não é tímida. Você ficou, você se tornou, você está, você fica tímida em algumas situações. Porque se você realmente fosse tímida, você nunca ia perder a sua timidez. Porque a sua natureza é essa. Quando eu falo de natureza, eu posso falar que a natureza humana, ela é imperfeita. Mas eu não posso falar que ela é tímida. Por quê? Porque tem hora que a gente fica tímida e tem hora que a gente não fica. Então, opa, peraí. Qual que é a nossa natureza? Quem somos realmente nós? A mesma coisa com a ansiedade. A gente não é ansioso, a gente fica ansioso. Quando que a gente fica ansioso? Quando a gente está com medo.
quando a gente está projetando um futuro caótico, porque a ansiedade está projetando um futuro caótico, que é diferente quando a gente está tímido, que a gente está com medo do que o outro vai falar. Tá vendo as informações por trás? E a gente não pode se identificar nesse lugar, porque se a gente identifica, a gente fixa, pronto, acabou. Nasci assim, vou morrer assim. Opa, peraí, calma lá. No coach a gente não pode acreditar nisso. Você se tornou, você fica, às vezes, mas a nossa natureza, ela é muito maior. A nossa essência, ela é muito maior. Está muito além de uma emoção. A emoção é um aspecto do nosso ser. E é um aspecto que ele vem de uma dualidade, porque a gente pode ter uma emoção de estresse e uma emoção do bem-estar. E se eu dou um passo para além das emoções, eu acesso o sentimento. Que aí o sentimento, que eu acredito, a forma que eu trabalho, é uno, que é fé inabalável, alegria de viver, harmonia, paz de espírito, amor universal. E isso são o quê? Sentimentos. Mas esse é um outro espaço para a gente falar. Agora, hoje, nós estamos falando do quê? De timidez. E tem algum passo que você pode tomar para diminuir essa timidez? A primeira dica que eu dou é para de usar o verbo sim. Todas as vezes que você falar assim, eu sou tímida, você corrige. Não, eu não sou tímida, eu fico tímida. Tem hora que eu não fico tímida. Tem hora que eu fico espontânea. Tem hora que eu consigo me colocar de forma livre. Porque é essa mudança de informação que vai fazer com que você consiga mudar aquilo que você sente. Mas essa mudança de informação, ela precisa ser genuína, ela precisa ser verdadeira, ela precisa fazer sentido para você. Quer ver? Deixa eu fazer uma checagem aqui. Você falar que você não é tímida e que você fica tímida, você sente que você está se enganando? Não. Percebe? É essa sensação que você não pode ter. Você não pode trazer uma nova informação para você falando assim, eu estou falando isso só porque a Patrícia falou que isso é bom. Não, ela precisa fazer sentido para você. Porque senão ela não atua dentro de você. Senão ela não provoca mudança. Você jogar a informação fora. Você joga a informação fora e continua do mesmo jeito. E o objetivo aqui não é esse. A questão aqui não é você permanecer da mesma forma. Quando o cliente chega com um tema, ele chega com um tema porque aquele tema está sendo desconfortável para ele. E o que ele está buscando? O que você está buscando? Mudança. Eu trabalho, eu estou a serviço da mudança, do crescimento. Eu estou a serviço de você conseguir ser quem você é livremente. Se autorizando a ser, simplesmente a ser. E a emoção, no caso, a timidez, ela está te impedindo de ser quem você é. Você pode falar para mim, Patrícia, a maioria das pessoas, quando estão tímidas, elas fogem. Sim, o primeiro movimento delas é abaixar os olhos. Os olhos são as janelas da alma. Então, se eu olhar no seu olho, eu vou ver quem você realmente é. E quem você realmente é não quer vir à tona. Porque você entende que quem você realmente é algo negativado, limitado a respeito de você mesmo. Então, eu não posso ver isso. Qual costuma ser o primeiro movimento das pessoas que estão tímidas quando a gente vai conversar com elas? É abaixar os olhos. Primeira fuga. Geralmente é fuga, mas nem sempre. Você pode encontrar pessoas, eu não gosto de taxar muito, eu não gosto de fixar. Por quê? Nós somos mais de 6 bilhões nesse planeta. Nós temos diferentes formas de dar resposta. Eu não gosto de colocar grupos, eu não gosto de criar critérios, sabe? Não é isso. A gente vê como que cada ser humano funciona, como que funcionou para ele. O que ele vai usar como estratégia de proteção? Aquilo que melhor funcionar na vida dele. Ele foi experimentando fugir, ele foi experimentando atacar, ele foi experimentando congelar. Qual que ele escolhe? A que melhor funcionou, a que mais trouxe benefício para ele. É assim que você funciona. Nem certo, nem errado. Funcionou. Te fez sobreviver, te trouxe até aqui. Daí você está me falando,
Não está mais legal funcionar desse jeito. Eu quero funcionar de outra forma. Eu quero otimizar, eu quero me sentir livre para eu ser. Eu não quero ter medo de conhecer novas pessoas, novos lugares. Por isso que a gente está falando disso. Está desconfortável. Eu sei que eu posso muito mais, eu sei que eu posso fazer muito mais. Então, Patrícia, qual é a mensagem que você gostaria de passar para as pessoas que se definem tímidas? O que eu tenho para dizer, especialmente para as pessoas que se veem tímidas, é o seguinte. E talvez não seja nenhuma novidade. Você vai desagradar. Você não vai agradar todo mundo. Quem quer agradar todo mundo é a criança ferida. Quem não dá conta de levar não, quem não dá conta de muitas vezes não ser querida, quem não dá conta de ser criticada, quem quer 100% da atenção é a criança que tem uma ferida. É a criança que aprendeu a se ver de forma negativa. Agora, você como adulta, você é capaz de se compreender e curar essa ferida emocional. E curar essa identificação com a timidez. A diversidade, ela vai acontecer. E ela acontece porque a gente está aqui para crescer. Nós vamos levar não. Nós não vamos agradar todo mundo. Isso é uma expectativa, isso é uma ilusão. Isso é uma expectativa infantil, imatura, muitas vezes. Agora, o que a gente precisa para amadurecer? A gente precisa aprender a levar o não, aprender a ser criticado. As pessoas que se expõem, elas vão ser julgadas, elas vão ser criticadas. Mas elas também crescem muito, elas também aprendem muito. E se a gente ficar fixada na crítica, no julgamento do outro, a gente não vai para parte alguma. A gente vai ficar dentro do casulo, se protegendo. Fundamental é você ter coragem de ser você mesmo, é você se bancar de uma vez por todas. Porque crítica nós vamos receber. Julgamentos negativados nós vamos receber. A questão é a gente não se... A questão é a gente não desmontar, não se sentir a pior pessoa do mundo. Essa que é a questão. Coragem de ser você mesmo.